Olá, eu sou Nereu Afonso da Silva e esse é o podcast As Graças 30 anos, uma série de 4 episódios dedicados à comemoração das 3 décadas de existência da Companhia Teatral As Graças. Eu estarei aqui com Eliana Bolanho e Vera Budi. Oi. E em cada episódio nós 3 vamos fazer um bate-papo abordando aspectos importantes, inusitados e inesperados da trajetória dessa companhia teatral formada só por mulheres e atuantes até hoje. Episódio de hoje, o início. Eli e Vera, quem são as Graças? As Graças hoje somos Eliana Bolanho e Vera Budi, mas há 30 anos atrás, a Eli vai contar como começou. Bom, As Graças surgiu na EAD, né, na Escola de Arte Dramática da USP, em 95, e éramos eu, Juliana Gontijo e Daniela Schettini. Naquele momento, a gente tinha sido contemplada com um edital que tinha no SESC, que chamava Jornada SESC de Teatro. Não tem mais, que pena. E aí, o tema daquele ano era a paixão no teatro. Então, a Vânia Terra, que era uma aluna da IAD também, convidou a gente para fazer esse espetáculo e estrear no SESC Consolação. Foi um momento de, ainda na EAD, né? E vamos fazer um trabalho juntas. E a Ju, a gente já ainda ensaiando, né? Ela falou, gente, vamos formar um grupo. E aí, naquele momento, surge As Graças, com esse trabalho que foi muito especial pra gente, que é com poesias da Délia Prado, e que abriu um universo, esse universo que a gente caminhou ainda durante algum tempo. E eu, enquanto elas estavam fazendo a Endecha, eu vinha de um grupo também de teatro de grupo, eu venho do teatro de grupo com a Cristiane Poliquito, a Tish Viena também uma época, com a Rapisódia de Personagens Extravagantes, um grupo que fazia teatro físico, muito em cima do palhaço, e das palhaças. E a Ju Gontijo e a Vânia Terra faziam um espetáculo Circo Trilho Circulou. Foi aí que eu conheço elas, e elas convidam para ver a Endecha das Três Irmãs. Eu vou assistir lá no SESC, eu amo o espetáculo, eu achei, era belíssimo, porque era delicado, feminino, as poesias da Adélia, e as atrizes entravam um coral de senhoras, assim, né, enorme no final, era muito emocionante, eu fiquei muito encantada. Sem contar que depois a gente veio para o Centro Cultural, a gente rodou um pouquinho, né? E mais do que... E não foi um espetáculo, interessante isso, que a gente fez muito. Uhum. Depois a gente teve uma remontagem numa mostra no Centro Cultural São Paulo, quando a gente completou 15 anos, mas deu uma liga pra gente, sabe, assim, com um universo também da Adélia, mas expandindo para a literatura, né, para a poesia, tanto que o nosso segundo espetáculo, aliás, foram vários, né, nesse universo da literatura, da poesia, até porque um grupo só de mulheres. Exatamente. A dramaturgia é escassa, para não dizer nula, então a gente sempre teve essa questão, né, da dramaturgia. Então a poesia ela resolveu durante um certo tempo. E nesse segundo espetáculo é que eu entro, que a Ju um dia chega no Circo Trilho e fala, olha, tem um espetáculo de bonecos que eu queria fazer, a Daniela quer fazer um espetáculo com a Quito, e é justamente a diretora com que eu trabalhava, né, a Quito, sensacional, nossa amiga até hoje, e a Dani foi trabalhar com a Quito, ficou a Eli e a Ju, e eu entrei no lugar da Dani. Então, teve um troca-troca. Teve um troca-troca inicial. E era teatro... Eu sempre gostei de teatro de bonecos, né? Isso do Marco Lima, da Cidade Muda, que também a Quito trabalhava com bonecos.
o Marco, o Edu Amos, que chegou a dirigir o Poemas. Era uma linguagem que me encantava e eu sempre fui muito encantada por teatro físico. E eu topei na hora. A trupe estava se desmontando, né, depois de 5 anos de trabalho contínuo, um grupo de 13 pessoas, e fui trabalhar com as graças e adorei. Primeiro, trabalhar com boneco. Os bonecos eram do Luiz Maia, que é o cara que ilustrou o livro do José Paulo Paes, né? As poesias eram do José Paulo Paes, que também foi outra... Uma preciosidade pra gente, né? Como foi isso? O José Paulo Paes, bom, a Ju já conhecia ele por conta do Luiz ter ilustrado o livro, né? Luiz Maia. O Luiz Maia. Que era marido dela à Que época. na época era marido dela, ele ilustrou o livro Poemas para Brincar, ganhou um jabuti por essa ilustração, eles já tinham tido um contato. E aí a Ju fez um primeiro contato com o Zé Paulo, né? E daí nós fomos na casa dele. Foi um momento muito emocionante, né? O José Paulo, a Ju que adaptou, né, o livro para teatro, o José Paulo fez supervisão, ajudou a Ju. Na casa dele, a gente conheceu as poesias, adora a mulher dele. Uhum. Ele era uma criatura a biblioteca, a máquina de escrever, uma porta onde tinha várias fotos da Dora, ela é uma bailarina do Municipal, né? Então ela tem uma frase de uma poesia dele que é: tudo isso importa. Sobre o amor deles, mas na verdade tudo isso importa porque estava nessa porta também, é muito bonito. E foi muito legal, né? Porque a gente foi também, a gente queria saber da questão dos direitos autorais, como era o nosso primeiro trabalho, como que ia ser, né? E ele falou uma coisa... Segundo trabalho, né? O segundo trabalho... não, mas eu digo nós que bancamos, né? O Poemas para Brincar. Porque o primeiro, em Deixa das Três Irmãs, a gente teve um aporte do Sesc, né? Uhum. E aí nós perguntamos assim para ele, como que a gente faria para pagá-lo, né? Aí ele falou, a minha parte vocês colocam no grupo. E isso foi, até hoje, né? A gente tem uma parte que é uma maneira da gente conseguir se manter, né? Porque o teatro é intermitente, né? A gente não tem esse fomento, a gente tem épocas de ensaio, épocas de gasto, épocas de retorno. Então, a gente não tem... nós somos... não tem um emprego, né? A gente tem... investe e reinveste, é o sistema... E é um incentivo financeiro e afetivo da parte dele, né? Com relação a vocês. Super! Ele assistiu o ensaio. Ai, não, vou contar uma coisa agora, tá? Licença, que eu lembrei. A gente foi fazer ensaio geral, estreou no Cacilda Becker. E tem uma parte do espetáculo que a gente levanta, é uma poesia dele, como pode fazer um elefante tornar-se tão elegante. E é uma plaquinha que a gente tinha que virar, né? Vira elegante. Uhum. E aí a gente tinha dado uma passada antes. Só que quando chegou na hora de passar para ele, eu esqueci de mudar as letras. Então, quando levantou, já estava elegante. Enfim, não existia. E ele, com a maior delicadeza, falou assim, olha, eu só acho que essa parte vocês poderiam colocar... Ou seja... Eu fui completamente desastrada. Desde então, eu nunca mais, esse espetáculo a gente faz há 28 anos, 29 agora. Eu nunca mais esqueci de levantar e arrumar as plaquinhas depois. Isso a gente fazer ele há 28 anos também é muito devido à poesia do Zé Paulo, assim, tão universal. Ele fala das brincadeiras eternas, né, de criança, do encantamento com o rio, com os animais, a pipa, o peão, quer dizer, o peão até que tem menos, mas pipa, o medo do cemitério, esse medo da morte, ele coloca tudo de uma forma muito infantil no bom sentido, desse universo infantil que é de todos, né, que é comum, que a gente não nasce com tablet na mão, a gente tem questões existenciais, né, da criança, do medo da morte, o encantamento com os elementos, com os animais, a amizade, a brincadeira, que
perpetuou, e ele não tem... Isso foi uma coisa muito... que a gente, desde que a gente fez o espetáculo, a gente falava assim, criança adora quando alguém bate, um bate no outro, a gente falou assim, não vamos botar nada de violência, vamos tentar outros caminhos. E isso foi muito nos primórdios, e foi um acerto, né? Tanto que há 28 anos a gente mudou pouquíssimas coisas para acompanhar essas histórias. Agora, falando em 28 anos, quer dizer que tem crianças que assistiram 28 anos atrás e que agora levam seus filhos. A gente teve agora no Sesc Ipiranga, a última temporada que nós fizemos, acho que foi em 2025, uma moça levou não só os filhos, mas ela levou a fita cassete. Porque a gente vendia, tá, gente? A fita cassete. Acho que é importante falar que as músicas, o José Paulo também apresentou pra gente o Madame, que tinha uma pesquisa em cima do trabalho dele. O Madame nos deixou também, mas ele musicava poemas, né? E até a Adélia, outros, acho que a Ademir Assunção, enfim, e o Zé Paulo também, e as músicas eram muito legais, tanto que um dos prêmios que a gente ganhou como poemas foi de música, né? E a gente vendia as fitas cassetes, assim, com ilustração, tinha capinha, e agora no Sesc Ipiranga a moça levou a fita cassete pra gente e levou os filhos. Muito legal, né? Gente... E assim, né, esses 2 primeiros espetáculos de poesia, um infantil e um adulto, e aí a gente foi para um terceiro espetáculo que a gente também teve dificuldade de achar o texto, que foi Os Sonhos de Einstein, mas também era meio vocativo, né, ele não tinha uma história, personagem, e aí o Sesc, vendo que a gente tinha um grupo de mulheres que faziam poesia, chamou a gente para um projeto itinerante de circulação. Que é o Saravá Mário de Andrade, isso. é isso? Que chamava Coração dos Outros, Saravá Mário de Andrade. Ele... Ai, foi tão legal, gente, porque eram várias linguagens e você... Era assim, espetáculo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Parecido, hoje o circuito Sesc é diferente, são menos, eu nem sei como está agora o formato exato, né? Mas o tema era Mário de Andrade e a princípio para fazer nas estações de trem das cidades, né? Evocando as viagens do Mário, né? Como Manuel Bandeira foi muito amigo do Mário de Andrade, a gente navegou dentro da obra dele, que foi um presente, né? Direção da Regina Galdino. E música do Pedro Paulo Bogossian. E foi muito legal, só voltando um pouco no Poemas, assim, que nesse ano que a gente estreou o Itinerário de Pasárgada, viajando... isso acho que foi em maio de 99. A gente tinha ido em janeiro de 99, como Poemas para Brincar, foi convidado para fazer o Comunidade Solidária. É disso que eu queria falar um pouquinho. Como é que foi esse projeto? Comunidade Solidária com Poemas? Esse foi um projeto, foi outro presente que a gente teve. Então, a gente foi primeiro no projeto da Ruth Cardoso, muito interessante, que era o antigo projeto Rondon. Ruth Cardoso, primeira-dama. Primeira-dama do Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião. Na ocasião, né? Socióloga. E ela fez esse projeto muito interessante, porque era Comunidade Solidária, Cultura e Meio Ambiente. Então, ela agregou, junto com... o projeto Rondon eram estudantes de faculdades, iam para cidades do interior do Nordeste e fazer serviços comunitários. Então, por exemplo, uma das cidades que dava muito certo, eles já estavam indo pela terceira vez, eram os estudantes de economia, colocando em ordem as contas da prefeitura. E a prefeitura chamou eles 2 anos mais e conseguiu fazer um sistema muito interessante para a contabilidade da prefeitura. E outros com mais ou menos acertos, mas junto com isso foi também a parte de cultura. Nessas foi a gente e outros grupos do Feijão. Teve o Cine Mambembe, que eu lembro que acho que era com a Laís Bodansky. Teve a Barca. É que cada um se deslocava para uma região, né? Nós fomos para o sertão de Alagoas e Pernambuco. E foi assim...
é um divisor de águas. Não é né? mais feito em teatro, em salas de teatro, né? Não, eram feitos sempre, e isso é um aprendizado pra gente, né? Depois nas outras circulações que a gente vai falar, vai contar aqui, porque eram feitos nos lugares onde as pessoas se encontram nas cidades. Isso varia. É uma igreja, sociedade de amigos, centro comunitário, praça, a igreja. Então, assim, a primeira vez que a gente realmente se desloca, né? Nós fomos até Brasília até Maceió de avião. Estávamos em 4 pessoas, né? Que estava eu, Vera e Juliana, o Tiago Delorte, que é meu filho, fazia o som e também ajudava a gente na técnica. E assim, a gente foi para lugares tão interessantes, na verdade, como a Vera falou, foi um grande presente, porque o espetáculo, ele ganhou uma outra... O espetáculo era o mesmo, mas não era, porque ele chegava de uma outra maneira. Nesses lugares tem muita cultura. A gente viu circo, a gente viu teatro. Mamulengo também? Mamulengo. Mas assim... A festa de São Sebastião, festas religiosas lindíssimas. O pastoril, né? Então, assim... E era uma... A gente fazia uma visita às crianças, as pessoas, o público via os bonecos, depois conversava. Então, assim, e as pessoas que a gente encontrou em cada lugar. Então, despertou assim, de ir mesmo com o teatro, sabe? Tem aquela frase da música, né? Onde o povo está, mas é muito... Que eu acho que reverberou, inclusive... E muita coisa, inclusive no ônibus. É isso que eu queria aproveitar. A gente falou um pouco de itinerância, né? Então, só para colocar numa ordem cronológica, o Poemas indo para o Nordeste, em seguida pelo interior de São Paulo com o itinerário de Pasárgada. E se vocês toparem, eu queria agora... Deixa eu só falar um pouquinho só uma coisa que foi muito contundente lá dessa circulação lá no Nordeste, a receptividade, assim, teve uma cidade especificamente, um cara de Garanhuns, que é o Edmilson Vieira, ele viu a van chegando, ele foi ao encontro da gente, falou assim, olha, toda vez que chega um artista na cidade, eu venho receber... A van era toda cheia de logo, né, já a importância Governo disso, federal, da comunicação, né? E ele foi receber a gente no hotel e falou assim, eu quero levar vocês para conhecer 2 circos locais e o Mamulengo. E ele foi, assim, extraordinário. E realmente ele permitiu que a gente entrasse um pouco trocasse com as pessoas que fazem arte lá. E o pastoril, né? E o pastoril, assim... O Edmilson e eu até hoje, assim, eu penso quando vem gente de fora aqui em São Paulo, de também recebê-los, né, de mostrar a cidade. A gente não tem... Olha, foi assim... Mas vamos voltar para Não, essas trocas a gente... eu também queria falar das coisas engraçadas, né? Assim, inusitadas, né? De você dormir, por exemplo, porque tudo, a estrutura, o governo... Você chegava, já estava tinha os estudantes lá, mas a gente ia fazer o espetáculo. E aí, assim, a gente dormiu em maca de posto de saúde, a gente dormiu na casinha que tinha sido de Frei Damião, sabe? As comidas, passei mal, sabe? Aquelas coisas de você exagerar, descobri o coentro na minha vida, né? Eu já era muito feliz, que eu amo coentro, minha mãe no destino estava muito hoje eu gosto também, mas naquele momento, né? Era bem sudestinos, né? A gente... O tempo também, o nosso tempo acelerado, tipo assim, o espetáculo vai começar às 5. Então a gente ia fazer um cortejo não, a gente passava de casa em casa anunciando o espetáculo nas cidades super pequenas e às vezes falava assim, olha, tipo assim, passava 15 para 5 na porta da casa de uma pessoa e falava, olha, já vai começar, estamos indo para lá, vamos assistir. Ela, oba, vou assistir. Só vou dar comida às crianças, vou dar um banho, vestir elas e passar a roupa aqui, já estou chegando. Daí a gente entendeu que 5 horas era 6:30. Agora, essa questão do tempo, a gente vai ver como isso em outras turnês que vocês fizeram lá na frente, fazer com espetáculo certeza. Depois da missa, ou quando
quando o rio permitir atracar em tal lugar, quando passar o próximo ônibus, o próximo barco que leva o material de vocês, a gente vai conseguir ver isso e ouvir a história de vocês nos próximos episódios. E no próximo agora eu queria que a gente falasse, talvez, de como essa primeira itinerância pelo Nordeste, pelo interior de São Paulo, gerou consequências importantes na vida do grupo, estéticas e éticas. O podcast As Graças 30 Anos é um projeto contemplado pela 43ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Apoio: SampaCast, produção Corpo Rastreado, realização Companhia Teatral As Graças, Prefeitura de São Paulo.